Fala, Senhor, fala comigo. Olá, amados e amadas, graça e paz. Hoje, para a nossa meditação, Mateus, capítulo de número 18, os 5 primeiros versículos desse capítulo. Em alguns momentos, na caminhada, Jesus fazia perguntas aos discípulos. Em outros momentos, os discípulos faziam perguntas para Jesus. E aqui é o momento em que os discípulos fazem perguntas para Jesus, procuram tirar dúvidas. E a pergunta que eles fazem nesse texto é: qual é o maior no reino dos céus? É uma boa pergunta. Quem será o maior no reino dos céus? Aquele que prega muito bem? Aquele que é um excelente evangelista? Aquele que tem o título de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor ou de mestre? Quem será o maior no reino dos céus? Jesus, ele responde de uma forma até atípica. Ele responde de maneira dramatizada. Ele chama uma criança, coloca diante dos discípulos e diz para os discípulos que são necessárias duas coisas. Primeira, eles deveriam se converter. Quem quiser fazer parte do reino dos céus é necessário se converter, mudar o rumo da vida, ter atitudes diferentes, sair do caminho do erro e começar a trilhar o caminho da verdade. Este é o primeiro ponto. Lembram que foi exatamente isto que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Então, o primeiro requisito para fazer parte do reino dos céus é se converter. Mas Jesus não para por aí. Ele faz uma segunda colocação. Ele diz que primeiro é se converter e segundo é se tornar como uma criança. Veja que a conversão, ela não é o fim da experiência. A conversão é o início de uma experiência que cada vez mais nos aproxima de Deus, que cada vez mais nos leva aos pés de Cristo. Então Jesus diz assim: se vocês se humilharem como esta criança, então farão parte do reino dos céus. O reino de Deus não pode ter competição. Não é para discutir quem era o maior, quem era o menor. Não. O reino dos céus é para ser vivenciado com humildade, carregando sempre a humildade em todas as nossas ações. Então, não esqueça, a conversão é o início de uma jornada maravilhosa em direção a Cristo, com muita humildade e submissão ao Senhor. Fala, Senhor.